Olá, nós estamos aqui em mais um Guia Tempo com Deus. Eu quero ler com você Colossenses capítulo 1, versículo 6. O texto bíblico diz: a mesma boa nova, ou o mesmo evangelho que chegou até vocês, está saindo pelo mundo todo e transformando vidas em toda parte, tal como mudou a de vocês naquele primeiro dia mesmo, quando vocês a ouviram e compreenderam a grande bondade de Deus para com os pecadores. Nós estamos falando sobre o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, o Evangelho é uma história, é a história da Escritura, é a história da criação, da queda, da redenção, da consumação, é a história do Senhor Jesus Cristo. O texto de Colossenses 1,6 afirma que o Evangelho está frutificando e crescendo, que o Evangelho está transformando vidas, assim como transformou a vida dos Colossenses, ele estava transformando outras vidas na medida que ele era espalhado. A grande questão é que quando nós pensamos no Evangelho, nós devemos levar em consideração a realidade de que tudo em nossa vida deve estar relacionado com ele. Deus está relacionado com o Evangelho. A humanidade deve estar relacionada com o Evangelho. A salvação está relacionada ao Evangelho. A adoração, os relacionamentos, as compras, o lazer, o trabalho, a personalidade, tudo deve estar relacionado com o Evangelho, sendo transformado, frutificando e crescendo. Nós devemos ter esse fundamento, devemos ter o Evangelho como fundamento para compreender a sua profundidade, seu alcance em toda a nossa vida. E é por isso que eu quero compartilhar algumas coisas com vocês sobre a ótica do Evangelho. Infelizmente, o Evangelho é um termo muito utilizado, mas muitas vezes pouco compreendido. Nós falamos a linguagem do Evangelho, mas raramente o aplicamos a todos os aspectos da vida. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, então, começa a ser transformado pelo Evangelho. O apóstolo Pedro ensina que quando nossa transformação não se dá de maneira contínua, é porque nos esquecemos do que Deus fez por nós através do Evangelho. Se existe algum cristão que não está crescendo, que não está avançando, que não está progredindo, eu já me encontrei nessa situação. E muitas vezes na minha jornada cristã, talvez você já tenha se encontrado assim. Talvez você compartilhe a realidade de ter vivido altos e baixos, como eu também já vivi. Mas a verdade é que quando nós vivemos mais baixos do que altos, ou quando nós não temos uma rotina, quando nós não estamos em uma transformação contínua, a verdade é que nós estamos com o conceito do Evangelho apagado em nossa mente e nosso coração. E isso tem efeitos práticos na nossa santificação progressiva. Muitos vivem com uma visão incompleta do Evangelho. Ele é visto como a porta, a entrada ao acesso do reino de Deus. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. Ele não é apenas a porta, mas é também o caminho no qual precisamos andar todos os dias da vida cristã. Não é apenas o meio para a nossa salvação, mas também o meio para a nossa transformação. Não é a libertação apenas da punição do pecado, mas também do poder do pecado. O Evangelho, então, é o que nos torna justos, mas também é o poder santificador de Deus, o poder transformador de Deus. A ação do Senhor através do Evangelho
deve gerar mudança contínua, crescimento contínuo, porque o Evangelho deve mudar tudo em nossa vida. A vida cristã, então, ela inicia na conversão, quando nós nos tornamos, então, na conversão, conscientes da distância que há entre a santidade de Deus e o nosso pecado. E o Evangelho vem, nós compreendemos algo precioso, que é o fato de que o Evangelho mostra que por causa de Cristo Jesus, a santidade de Deus, ela já não está mais distante de nós, apesar da nossa pecaminosidade. A verdade é que em Cristo Jesus eu me torno justo e eu posso então ter um relacionamento com Deus, eu me torno então amigo de Deus, eu tenho acesso ao Pai, eu tenho os recursos da graça do Senhor através do Evangelho, eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova vida. No entanto, no momento da conversão, a minha visão da santidade de Deus e do meu pecado é muito limitada ainda. Por mais que eu compreenda que houve uma reconciliação, por mais que eu compreenda que exista agora o início de um novo relacionamento com Deus, a percepção que eu tenho da santidade dele e a profundidade dela, o alcance dela na minha vida, ainda é uma percepção limitada. A verdade é que na medida que eu cresço no Evangelho, à medida que eu leio a Bíblia, eu sou convencido pelo Espírito. A partir do momento em que eu vivo em comunhão, que eu sou igreja, eu vou começando então através das disciplinas espirituais, através da vida em comunidade, eu vou tendo uma compreensão da obra e do alcance de Deus do alcance que a obra de Deus deve ter na minha vida. Por isso que é importante o viver em comunidade, por isso que é importante congregar. A verdade, então, é que na medida que eu vou crescendo no Evangelho, eu vou permitindo que Deus trabalhe no meu coração através da palavra, através das pessoas que Ele usa, para que então eu possa ser transformado dia a dia. A questão é que essa ideia da santidade de Deus e a ideia da minha e o conceito e a compreensão sobre a minha pecaminosidade deve ser algo crescente na vida no Evangelho. Ou seja, na medida que eu vou sendo discipulado, na medida que eu vou sendo aconselhado, a ideia da grandeza de Deus deve crescer a cada dia comigo. A ideia da minha pecaminosidade, a realidade da minha pecaminosidade deve crescer a cada dia. Por quê? Porque quando a santidade de Deus é diminuída na minha mente e no meu coração, o pecado passa a tomar conta. Quando a minha consciência sobre a minha pecaminosidade é limitada, enfraquecida, então isso tem implicações na santidade que eu deveria cultivar e desenvolver na minha vida, através de uma vida de adoração, de serviço ao Senhor. Enquanto a minha compreensão do meu pecado e da santidade de Deus cresce, outras coisas também devem crescer na vida no Evangelho. A gratidão ao Senhor pela salvação, a gratidão a Cristo, ao Senhor Jesus Cristo que nos salvou, que sofreu, que padeceu, que morreu, que ressuscitou para que nos desse então a vida eterna, que imputou a sua justiça em nós através do seu sacrifício vicário. A realidade também de que a nossa disposição prática em termos de gratidão deve crescer também na medida que eu compreendo a grandeza da santidade de Deus e a grandeza da minha pecaminosidade. Então, isso significa que o Evangelho é o poder santificador de Deus, é o caminho pelo qual nós devemos andar. Por isso que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Desenvolver a salvação é viver e cultivar a santificação em nossas vidas. A Bíblia chama esse processo de santificação como o processo de tirar o mundo
o conceito do mundo, o padrão do mundo, o referencial do mundo idólatra do nosso coração, para que vivamos então de acordo com o novo referencial que temos em Cristo Jesus. Eu oro então nesse momento para que Deus esclareça a sua mente, o seu coração, de tal forma que você avalie a sua vida. Será que você tem uma compreensão limitada do Evangelho? Será que você está restringindo o Evangelho apenas ao ato da conversão? Porque se você está fazendo isso explica talvez a falta de crescimento contínuo na sua vida ou na minha vida. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar, santificar e glorificar o salvo. Então você deve ter em mente que o Evangelho, em termos de santidade, deve alcançar todos os aspectos da sua vida. Como que está a sua vida? Você tem crescido no seu conceito da grandeza e da santidade de Deus? Ou Deus tem sido diminuído em sua mente e seu coração, e isso tem reflexo, então, como você vive a vida na igreja, como você vive a sua vida familiar, como você vive as suas amizades, como você trabalha, como você estuda. Você deve considerar a condição do seu coração hoje em relação à ótica do Evangelho. A consciência do seu pecado e da sua pecaminosidade estão enfraquecidas, porque se estiverem enfraquecidas, certamente a santidade de Deus também está sendo diminuída, porque quanto mais próximo de Deus e quanto mais a santidade de Deus brilha diante dos nossos olhos, mais conscientes dos nossos erros e pecados e mais contritos nós nos tornamos a partir da ótica de que eu devo então confessar os meus pecados, abandoná-los e buscar uma restauração frente à grandeza e à santidade de Deus. Avalie sua vida hoje, junto comigo. Certamente você vai encontrar deficiências, fraquezas, pecados, mas nós podemos orar ao Senhor, pedir perdão a Ele e suplicar pela sua direção nas nossas vidas. Que Deus te abençoe.